Oi, gente. Então, depois de mais de um ano sem postar nada, depois do meu primeiro vídeo, voltei para fazer um vídeo sobre quais livros eu li esse ano, falar também um pouco sobre meu Kindle e também provavelmente falar sobre quais livros eu comprei esse ano. Então vai ser um livro 3 em 1, vou falar sobre 3 assuntos diferentes. E eu também queria agradecer todo mundo que viu o meu vídeo ano passado, no meu primeiro vídeo, todo mundo que comentou. Também teve muita gente aqui do YouTube mesmo que comentou e foram comentários tão bonitinhos que eu fiquei tipo, eu preciso voltar e fazer outro vídeo. Então, obrigada de verdade. Fico até com vergonha daquele vídeo porque tava muito diferente. Vamos começar aqui falando sobre quais livros eu li esse ano. Foram poucos, eu li 10, 9 livros, mas foram bons. Também ressaltando que daqui a pouco vai ter barulho de furadeira, que a casa aqui atrás está em reforma já tem um mês e não acaba. Que ver aula ouvindo barulho de reforma é um saco, mas é o que temos pra hoje. Então foi mal aí, tá? Senão, se eu for esperar, não vou gravar esse vídeo nunca. Eu vou seguir aqui a ordem cronológica das minhas leituras. Eu não lembro exatamente quando eu li cada livro, mas eu lembro a ordem cronológica. Então, a primeira leitura do ano foi Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse aqui é um livro de ficção científica, que é baseado em uma teoria física, que eu não vou falar qual é, porque quem entende do assunto meio que já vai sacar um spoilerzinho de início, eu não quero tirar a experiência de ninguém. E o livro fala sobre o Jason. Ele é um professor de física nuclear de uma universidade e ele tem uma família, tem uma esposa e uma filha, mas o sonho dele, na verdade, era ter seguido a área de pesquisa, ter se tornado um cientista, até que um dia ele é raptado. E a partir daí começa toda a história. Esse livro é muito bom, trabalha muito bem essa teoria. Eu sou apaixonada, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por astronomia, por astrofísica, sobre essas teorias, dessas ciências. E quando tu acaba o livro, ele te dá uma filosofia assim de vida, que tu percebe, eu acho que a minha vida tá ruim, poderia estar pior, entendeu? Então não reclamo da sua vida porque provavelmente poderia estar pior. Foi 5/5, eu amei essa leitura. Com certeza eu leria de novo. Indico pra todo mundo. A segunda leitura do ano foi A Paciente Silenciosa, do Alex Mikolets. E ele é um thriller / suspense. Ele retrata a história do Alex. Ele é um psiquiatra que ele é fascinado por um caso de uma mulher que deu 5 tiros no marido dela, do nada. Eles não tinham nenhum histórico de violência, de abuso, de brigas no relacionamento. E o sonho dele é tratar essa paciente, que se chama Alice, e ela está internada em um certo hospital psiquiátrico. Até que um dia ele tem a oportunidade de trabalhar nesse hospital, e desde então o foco dele é ajudar a desvendar esse mistério todo. E também o mais difícil de tudo é porque ela não fala nada desde o assassinato, né, do marido dela. Por isso, A Paciente Silenciosa. E eu diria que o plot desse livro foi o melhor desse ano. Vocês estão ouvindo? Já leva, tá? Esse barulho. Eu realmente não esperava, foi um plot muito bom. Me desnorteou toda, realmente foi muito bom. Eu não sei dar nota pra livro, tá? Não sei, eu sou muito indecisa, mas esse é um livro ótimo, talvez 5/5. Não sei, mas eu também indico pra todo mundo que quer ler. Gente, esse ano, basicamente, eu só li suspense, sei lá, estava inspirada em ler somente esse gênero. Depois eu li Sem Saída, da Taylor Adams. Até hoje, quando eu lembro que eu penso sobre ele, parece que, na verdade, eu vi o livro ao invés de ter lido, sabe? Porque é um livro tão bem escrito que parece que tu tá lendo o roteiro de um filme, sabe?
Inclusive, os direitos do livro já foram vendidos para ter uma adaptação cinematográfica, mas até agora nada. Já pesquisei sobre também. No dia que sair o filme vai ser muito bom, então lembrem desse nome. O que fala a história? Fala sobre uma menina, é uma jovem, ela tá na faculdade e tal, e ela tá fazendo uma viagem de carro para uma outra cidade para visitar a mãe dela no hospital, que a mãe dela passou mal e tal. Só que bem nesse dia da viagem, começa a ter uma nevasca nas montanhas e ela é obrigada a parar no acostamento. O acostamento é aquele que tipo, tem um pier, sabe? Que tem uma cafeteria, que tu realmente pode ficar lá por mais de um tempo e não é um acostamento no meio da estrada, sabe? Dá pra entender? Que tem um pier para ver a vista das montanhas, tem como tu comer, etc. Beleza, quando ela chegou lá, já tinha uns outros 4 carros. Ela encontrou gente lá também, conversou, tentou achar sinal para o celular dela, para avisar a irmã dela que não ia chegar a tempo. Ela teve que se abrigar lá. Tava realmente nevando muito, muito complicada a situação. Ela já tinha, tipo, aceitado que ia passar a noite lá com aqueles estranhos. Tinha um caso, tipo, os irmãos de senhores, assim, um jovem. Enfim, eram pessoas ok. Até que uma hora ela teve que... Ela tentou ir lá fora de novo pra ver se tinha sinal no celular. Ela passou pelo carro dela e aí ela viu que no carro que estava estacionado ao lado do dela era um furgão branco, aqueles bem furgão de sequestro, sabe? Ela viu que o que tinha tampando a janela por dentro tinha caído e ela viu alguma coisa se mexendo lá dentro. E aí quando ela meteu a cabeça pra ver, tinha uma criança acorrentada, amordaçada, chorando, com xixi, sabe, que ela mesma tinha feito. Só que a questão é de quem era aquele furgão. Ela não sabia de quem era o furgão, então todo mundo lá começou a ser suspeito de sequestro. É um livro totalmente de ação, de suspense. Realmente parecia que eu tava vendo um filme ao invés de ler o livro. Li muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Eu gostei muito desse livro. Eu não vou dar nota, gente, porque eu realmente não sei dar nota, mas foi muito bom. Também indico. É isso. O próximo livro, foi o primeiro livro que eu li no Kindle, foi Mentirosos. Ele é um livro, assim, de suspense, pra variar, mas foi o primeiro livro que me fez dar uma choradinha, assim, esse ano. Esse livro eu tinha comprado ano passado, durante a Prime Day do ano passado, só que aí quando ele chegou aqui, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, aí eu... acho que eu vou devolver, pegar o dinheiro e comprar outro livro. E aí esse ano simplesmente estourou, deu uma super hypada, aí eu, não acredito que eu vou ter que ler esse livro, aí eu baixei no Kindle e li. E realmente é um livro muito legal, fala sobre uma família, a família Sinclair. E essa família é uma família muito tradicional dos Estados Unidos, tipo, toda pomposa, assim, cheia de costumes, tradições. Fala até que quando você vê um integrante da família, você até sabe que é um Sinclair, pela fisionomia, etc. E o livro é narrado pela Candice, que é a neta mais velha do patriarca da família, né, que é o avô dela. Todo verão, né, todo ano, eles vão pra uma ilha particular deles, lá do avô da família. E o avô tem 3 filhas, cada filha tem uma casa lá, né, além da casa dele. E aí ela é a mais velha, tem outros primos também. Então, todo verão eles se encontram, até que teve um determinado verão que ela sofre um acidente. E ela não se lembra de nada do que aconteceu naquele verão. E ninguém da família toca nesse assunto nos verões seguintes, que ela se encontra com eles. E quando você descobre o que aconteceu, assim, tava todo mundo falando, nossa, grava essa reação, né, nessa parte. Eu gravei, gente, eu meio que já sabia o que ia acontecer, sinceramente. Eu acho que já entendi o que ia acontecer. Aí eu só dei uma choradinha e tal, porque fazer o quê, né? Mas é um bom livro, assim, eu indico. Não foi o melhor que eu li, não. Mas tem muita gente que ama esse livro, que acha tudo. Mas foi um bom livro. O próximo livro também foi no Kindle.
ele se chama Em Qual 1917 Você Vai Me Encontrar. Ah, não, Em Qual mil... eu falei isso, né? Enfim, aqui, ó. O título já é um livro, né, mano? Ele é nacional e... Por onde começar? Então, eu me interessei por esse livro porque já na sinopse fala que a personagem inventa a máquina do tempo. Então, eu já amo esse assunto, então beleza, eu vou ler. E, assim, ela inventa, né, essa máquina do tempo, ela se chama Emily. E aí ela e umas amigas e a turma da faculdade dela, que também são cientistas, digamos assim, viajam para 1917 para pesquisar e tal, para ver como é que o povo, como que era o povo. E aí eles ficam presos lá, não conseguem voltar. No meio disso, também conta a história da Teresa, que, tipo, de 1940 e pouco já era por aí, acho que já era depois da Segunda Guerra. Não lembro. E aí conta a história dela, gente, que eu não lembro. Porque vocês vão me entender, vocês vão me perdoar por não lembrar. Porque assim, além de falar sobre viagem no tempo, esse livro também fala sobre multiverso e também tem mais de 10 personagens que são importantes para a história. Então tu junta tudo isso, fica um emaranhado de coisa que não dá para entender o livro. Simplesmente não dá. Assim, os capítulos são divididos assim em anos. Às vezes tu tá lendo o capítulo de 1917, depois tu tá lendo de 1400 e... Não, 1400 não, 1940 e pouco. E aí, além de ter só anos diferentes, tem o mesmo ano, só que um multiverso diferente, que fica um emaranhado de coisas. Eu até tive que fazer aqui um esquema pra ver qual personagem era de que ano, quem viajou pra onde, quem era amigo de quem cachorro do que. Tô até perdida aqui agora. É uma confusão total esse livro. Só não abandonei porque realmente não queria abandonar, mas já tava quase pra fazer isso. Não tava mais gostando de ler. Eu nem lembro a parte do plot, porque foi um plot assim que já dava pra saber o que ia acontecer, entendeu? Com essas coisas de viagem no tempo, multiverso, não dá pra entender. E eu não gostei do livro, né? Não precisava nem falar. Depois, o último livro mesmo que eu li no Kindle foi O Concorrente, de Richard Bachman. Richard Bachman é um pseudônimo do Stephen King, mas ele foi descoberto, então. Então foi o primeiro livro tanto do Richard Bachman quanto do Stephen King que eu li. Eu fui ler esse livro porque realmente eu me interessei pela história. É uma distopia que se passa no futuro, que hoje em dia não é mais tão distante pra gente. Se passa no ano de 2025. Esse livro foi escrito nos anos 70 e foi publicado nos anos 80. Então, pra eles era realmente um futuro. Conta a história do Richard, que ele é um homem que tem uma família, tem uma esposa e uma filhinha bebê. E por conta de toda a poluição que existe, a filha dele nasceu com problemas pulmonares e ela precisa de remédios que são muito caros para ele. Ele é desempregado e a mulher, ela precisa se prostituir para poder bancar assim a família deles. E ele tem que aceitar o fato de que ela é uma prostituta, porque sem isso eles realmente iriam viver numa miséria pior do que eles já vivem. E ele não aguentando mais lidar com isso e também ver a filha dele agonizando todos os dias, ele decide se inscrever para um reality show. Nessa distopia, reality shows é tipo o top 1 entretenimento das pessoas. Todo mundo assiste. E nessa seleção, ele acaba sendo escalado para o reality show mais cobiçado e mais perigoso que tem, que se chama O Foragido, que ele vai ser literalmente caçado por todas as pessoas e até ser morto. E se ele conseguir escapar vivo por um mês, ele fica milionário. E esse livro é totalmente assim, ação, total ação, foge mesmo do que o King é conhecido, que é pelo terror. O que eu achei desse livro? Assim, ele tem umas problemáticas, assim, tem muita assédio com as personagens femininas que, assim, totalmente desnecessários. Eu fiquei incomodada lendo essas partes.
E também sobre a história em si. O final, por exemplo. Não gostei do final. Achei muito corrido. Não foi tão bem escrito quanto outras partes do livro. Poderia ter sido mais bem trabalhada, poderia ter tido mais ação, mas não, foi tipo papum, aí isso acabou. Não tem plot nem nada, é realmente um livro de ação. E eu acabei achando interessante porque realmente eu gosto de ação. Achei interessante essa questão de ser um reality show. E dá pra ver como Richard, no caso o pseudônimo do King, o Richard, critica os reality shows. Todo mundo fala que não é bom começar a ler os livros do King com os pseudônimos, mas eu não me arrependo, tipo, também não achei bom ter começado com ele, mas não vai me impedir de ler outros, sabe? Eu continuo com vontade de ler outros livros do Stephen King. Inclusive, eu tô louca pra ler Misery. Esse livro eu acho que eu dei 4 de 5. E a última história que eu li no Kindle, na verdade, foi assim, um livro bem rapidinho. Se eu não me engano, tem menos de 50 páginas. Que é Sua Cabeça Está no Meu Armário. Uma história rápida, curta, de terror, suspense. E é nacional também. E eu achei interessante, eu vi, tipo, Book Instant. Não lembro como que fala isso. E falou que era uma história bem interessante, eu fui ler. Eu esperava um plot a mais, tipo, mais interessante, porque pelo que falaram, realmente era um plot uau, mas eu não achei nada demais. Mas é um livro bom, assim, pra passar o tempo, tem um suspensezinho, você fica aflito quando começa a acontecer as coisas e tal. Não me arrependo de ter lido, inclusive eu indico pra vocês. É bem baratinho, se eu não me engano, foi R$2. Saindo do Kindle, eu me interessei em um livro que a Netflix fez um filme sobre, que é A Mulher na Janela, do A.J. Finn. E esse livro é um suspense, eu diria que é um suspense, e ele conta a história da Ana. Ela é uma psicóloga que depois que ela sofreu um acidente, ela desenvolveu um trauma, e ela é simplesmente assim, apavorada em sair de casa, ela não sai de casa. Ela só tem contato com 3 pessoas praticamente, pessoalmente no caso, que é a fisioterapeuta, o psiquiatra e um inquilino que mora no sótão da casa dela. Somente essas 3 pessoas que ela realmente vê no dia a dia. E o hobby da Ana é stalkear os vizinhos. Então a casa dela assim, é cheia de janela, então dá pra ela ver a casa da frente, dos lados, de trás. Ela sabe a rotina dos vizinhos, ela é bem stalker mesmo. Até que chega uma novidade, novos vizinhos se mudam. É um casal com um filho adolescente, assim. Ela começa a receber visitas, né? Certo dia ela recebeu a da mulher, né? Desse casal. Tomaram um vinho de boa, formaram assim uma colegagem, digamos assim. Até que um dia ela estava stalkeando a casa deles. Ela estava vendo essa mulher, né, na janela. E ela viu um momento que essa mulher foi apunhalada. Ela não viu por quem foi apunhalada. Mas aí ela viu a mulher pedindo socorro. E aí ela se desesperou, ligou pra polícia. Meio que teve um apagão, assim. E aí quando ela acordou, tinha a polícia querendo interrogar ela. E aí ela falou que ela viu a mulher sendo apunhalada, que ela estava morta, estava pedindo socorro. Então chamaram o marido dessa mulher. Quando ele chegou lá, ele falou: a minha mulher tá bem, ela não foi apunhalada, ela tá viva. Então a Ana falou: então cadê ela? Traz ela aqui. A mulher foi lá. E quando ela viu a mulher, ela tipo ficou em choque porque não era a mulher que tava tomando vinho com ela no outro dia. A mulher que foi na casa dela, que ela pensava que fosse, era loura, enquanto essa era morena. Então ela começou a... Cara, será que eu tô paranoica? Será que eu realmente não vi coisas? Mas eu tenho certeza que ela esteve aqui. Então o livro todo se trata sobre isso, sobre saber se ela tá paranoica ou não. E aí você tem que ver se vai confiar nela ou nas outras pessoas que estão dizendo que ela tá louca. Tem um plot, o plot é muito bom. Esse livro é muito bom. Infelizmente, o filme não condiz com o livro, é simplesmente horrível. Odiei a adaptação.
Eu terminei de ler o livro tipo umas 7 da noite, aí eu já fui ver o filme direto e simplesmente o filme não condiz com o livro. Eu indico muito o livro, muito bom. Então, gente, esses 2 últimos livros aqui são completamente famosos, então eu não vou demorar muito falando sobre eles, vou falar mais só sobre o que eu achei mesmo, ao invés de contar a sinopse e tudo mais. O penúltimo livro que eu li esse ano foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu li por causa do hype, né, do TikTok. Eu confesso que eu já sabia algumas coisinhas, por exemplo, eu sabia que era um livro sáfico, porque pelo título ninguém diria que é um livro sáfico. Então eu já não tive uma experiência completa de quem foi ler sem saber zero sobre o livro. E foi o único livro de romance que eu li. Também falaram que o plot era incrível, tipo, tu ia ficar chocada. Eu não acertei o plot, mas eu já sabia, assim, mais ou menos do que ia se tratar. Então também não fiquei muito surpresa. Mas eu fiquei muito impressionada com a escrita, sabe? Tipo, não exatamente a escrita, mas o jeito que o livro foi, assim, dividido, como a escritora decidiu fazer esse livro, porque realmente também me pegou de surpresa ser uma entrevista jornalística, não esperava por isso. Mas, gente, eu amei esse livro. Eu gostei muito da história. No final, dei uma choradinha também em outros acontecimentos. E com certeza eu vou ler mais sobre a autora. É um 5/5 esse livro. Realmente indico. Sei lá, nem sei o que falar sobre esse livro. Eu fiquei muito apegada a Evelyn. Aí quando acabou eu fiquei tipo sem rumo, sabe? Fazer o quê? E vamos de Duna. Na verdade, gente, eu comecei a ler Duna antes de começar a ler Evelyn Hugo. Porém, eu acabei Duna depois de ter acabado Evelyn Hugo. Porque o livro gigante é incrível, é um livro incrível. Inclusive, ele foi adaptado para os cinemas esse ano, né? O livro só é adaptação de metade do livro, de metade. E quando eu descobri que eu já tinha passado da parte que acabava o filme, aí eu meio que parei de ler, fui ver o filme. E depois de um tempo só que eu voltei a ler, mas aí eu já acabei. Ele é uma trilogia, né? Na verdade tem 2 trilogias, mas esse livro aqui, ele trabalha como uma obra independente. Ele funciona, né, como uma obra independente. Então, eu não tenho certeza se eu vou continuar a me aprofundar no universo de Duna. Antes de eu começar a ler, muita gente falava sobre como era complicada a leitura dele. E eu não achei complicada. Eu acho que é porque, na verdade, é um livro muito descritivo. Tem alguns termos técnicos, assim, que não interessam muito pra tu entender a história. Mas tem, assim, é muito descritivo, como eu falei. Então, talvez por isso que as pessoas falem que seja um livro complicado. Com certeza, eu indico. Eu entendo que muita gente tem preguiça de ler livro. Tem mais de 600 páginas. 600 páginas, mas para quem não quiser ler o livro, eu indico muito ver o filme. O filme retratou bem, foi uma adaptação boa. Teve alguns detalhes que mudaram, mas tipo, realmente foram detalhes... Não é detalhe minuciosamente detalhe, mas foram detalhes que eu percebi. Eu não entendi por que mudaram, que não tinham muito a ver, mas mudaram, enfim. Mas foi uma boa adaptação. O livro é uma obra... Então, gente, agora falando sobre o meu Kindle. Eu comprei ele pela curiosidade, né? Eu tinha muita vontade de saber como é que era ter um e-reader. E também porque, né, os livros estão ficando muito caros esses tempos. E esse aqui é uma opção mais econômica de ler livros. Eu comprei o mais baratinho, comprei ele no meio do ano, teve uma promoção que ele saiu por 270, hoje ele tá 350, quando não tem assim, quando é um preço fora de promoções. Mas é o 10ª geração, da cor preta, ele tem 8 GB. Nesse modelo aqui, se não me engano, só vende por 8 GB, mas em outros modelos mais caros, tem alguns de 32 GB também. A segunda melhor coisa que eu comprei esse ano foi esse Kindle. Dá pra usar, dá pra colocar ele em qualquer bolsa, gente, qualquer bolsa. Ele é muito pequenininho, ele pesa menos de 180 gramas.
super leve, né? Vocês estão vendo que eu consigo segurar só com uma mão. Gente, a bateria dele dura muito. Eu tô mais de um mês sem usar ele. Peguei agora, ele tá com 42%. Isso porque eu não deixei ele com 100%, né? É a última vez que eu peguei ele. Então, mais de um mês, tá com 42%. E ainda tem como colocar uma economia de bateria. É só você desligar o Wi-Fi, a internet, que aí ele fica realmente offline. E com isso você gasta menos bateria ainda. Eu também tinha comprado ele porque eu comecei a faculdade, né? Então eu ia tentar ler PDF por ele. PDF tipo da faculdade e tal, que os professores passassem. Só que eu tentei transformar os arquivos PDF em MOB, que é o tipo de arquivo que o Kindle consegue ler. Eu não consegui, é realmente muito difícil. Eu tenho uma amiga que ela lê pelo dela, só que o Kindle dela é um modelo diferente, é o Kindle Oasis. Mas realmente no 10ª geração tem quem consiga, já vi gente que conseguiu, mas eu não consegui. Então realmente eu uso ele só pra ler livros tipo, que já venham no MOB, prático, muito prático. Dá pra levar em qualquer lugar. Quando eu lia Duna, vocês viram, eu dava o tamanho de Duna, não dava pra levar pra qualquer lugar. Então eu levava o Kindle. Eu não me arrependo de ter comprado, eu já li, né, 4 livros nele. E eu comprei essa capinha no Shopee. Foi 30 e poucos reais, consegui um cupom de desconto, porque geralmente capinha de Kindle é cara também. Tem a palavrinha aqui escrito Kindle e aqui dentro também. E eu pretendo comprar uma capinha também que tenha um segurador aqui, sabe? Pra colocar a mão e conseguir ler deitado, sem cair na sua cara. Essa foi uma experiência com Kindle. Eu super aprovo pra quem quer começar também a ler livros e não gastar tanto com livros. É um bom investimento. Agora vamos falar sobre os livros que eu comprei esse ano. Então, né? Eu comprei 14 livros esse ano, porém, esses 3 eu já tinha falado pra vocês, né, que foram os que eu li esse ano. Sobramos aqui 11 livros. Alguns eu comprei em feirinhas no meio do shopping, outros eu comprei pela OLX, alguém tava vendendo. Outros eu comprei porque tava muito barato e outros eu comprei por impulso. Então, vou começar por esses 2 aqui, que eu paguei 10 reais por cada um. Insurgente eu comprei, eu já li, né, a saga toda de Divergente, porém eu não tinha Insurgente e continuo não tendo Divergente. Quero ter a saga completa porque foi uma saga importante pra mim, foi uma das sagas que eu comecei a ler, a entrar nesse mundo. E tá super bem conservado, gente. Só tem o nome aqui da primeira dona, mas ele tá muito bem conservado e foi 10 reais. Então achei que super valeu a pena. E o outro foi Cidade dos Anjos Caídos, que é da saga de Instrumentos Mortais, que eu nunca li, porém eu tenho os 3 primeiros livros. E como eu tenho os 3 primeiros livros, um dia eu irei ler, então eu já comprei o 4º livro. E, gente, esse daqui é aquela edição antiga. A capa, ela tem uns brilhinhos, sabe? Esqueci o nome agora, tá? Tem uns brilhozinhos. Enfim, que as edições atuais não tem isso, porque a editora decidiu economizar. Então essa daqui foi um achado, foi 10 reais. Até aqui, ó, dá pra ver os brilhozinhos. Que reflete e tal. Esses outros 3 aqui eu comprei em outra promoção que teve na Amazon, junto com A Mulher da Janela. Que foram A Ilha do Dr. Moreau, Consciência Quântica e Deus um Delírio. E assim, gente, essa Ilha do Doctor tava 10 reais, então eu comprei, é bem curtinho. Tem 137 páginas. Eu não li realmente porque não bateu ainda, sabe, pra mim. Mas parece que é um livro bom, pelo que todo mundo fala. Eu achei interessante também, quando eu li a sinopse,
que é sobre um cara que naufraga, assim, aí ele conhece um cientista que faz uns experimentos com os animais e, sei lá, me pareceu interessante. É a consciência quântica. Quando eu comprei, eu pensava que ia ser um livro mais, assim, físico. E realmente é. O escritor, ele é um astrofísico, mas também ele tem uma vida espiritual, sabe? Ele acredita que a física quântica esteja ligada à espiritualidade. Esse livro, além de físico, além de explicar a física quântica, também explica sobre espiritualidade e fala sobre as visões do autor, sobre como vou ler aqui, sobre como princípios quânticos podem explicar pensamentos, sentimentos e intuições, sonhos, karma, morte, reencarnação, evolução e propósito. Eu não acredito em tudo que está escrito aqui, mas eu achei, mesmo não tendo sido por isso que eu tenha comprado, porque eu pensava que era sobre outra coisa, eu achei interessante e eu pretendo muito ler. Eu amo física quântica e por que ela não teria o impacto sobre coisas que nós nem imaginamos que ela tenha, sabe? Então eu achei bem interessante esse livro. Tá aqui o autor, é Amit Goswami, ele é indiano, é um astrofísico indiano. E o último livro que eu comprei nessa promoção foi Deus, um Delírio, do biólogo Richard Dawkins. Esse livro, assim, o escritor, ele é ateu, né? Eu não sou ateia, tá? Antes que, sei lá, alguém vai falar alguma coisa. Esse livro fala sobre religiões. E fala sobre como religião tem afetado o mundo e etc. Eu não vou entrar tanto em detalhe. Mas quem quiser dar uma pausa pra ler aqui, ó. Enfim. Eu achei muito interessante, apesar de de mim e o autor, nós não tenhamos as mesmas crenças e visões do mundo iguais, porém algumas são parecidas. Eu me considero agnóstica e eu consegui me relacionar com a sinopse aqui em alguns pontos, alguns quesitos, porque ele também critica a nomenclatura, a classificação religião, sabe? A pessoa se denominar religiosa é tipo como se fosse uma obrigação nascer nesse mundo e ter uma religião, sendo que você não precisa ter religião para ter moral, para ter fé, para acreditar em qualquer coisa. Então ele também fala sobre como a religião, infelizmente, é usada como meio de opressão, como meio de poder, para guerras, tem pessoas ruins em todos os lugares, em todas as religiões ou em todas as faltas de religiões. E quando eu comprei esse livro, eu lembrei muito de uma frase que foi quando eu comecei a pensar sobre por que existem religiões. A frase era assim: as religiões são como se fossem lanternas apontando para o mesmo local e seria o Deus, sabe? Então é como se existisse só um Deus e todas as religiões acreditassem no mesmo Deus, porém possui nome diferente, possui histórias diferentes, possui o certo e o errado delas, possui jeitos diferentes de cultuar esse Deus. E algumas pessoas só pulam essa parte da religião, os agnósticos. Eles só não são religiosos, mas eles acreditam em Deus, podem não acreditar no caso. Os próximos dois eu comprei numa feirinha, em shopping, em supermercado, que são histórias de terror. Edgar é muito conhecido, ele é considerado assim o pai do horror e tal, então aqui tem algumas historinhas curtas dele. E aqui nesse livro também tem alguns contos, algumas histórias de terror, que é o meu gênero preferido, tanto de livro quanto de filme. Eu amo terror. E eu comprei esses dois. Eu li algumas histórias isoladas, mas não li todo o livro, então por isso que eu não coloquei o que eu li. Mas eu gosto muito para passar o tempo. Esses últimos três eu comprei na Amazon. Esse aqui é o box do George. Tem as três principais obras dele, que é Dentro da Baleia e Outros Ensaios, A Revolução dos Bichos em 1984. Então aqui tem os três livros. E eu comprei por R$17 esse box. Achei bem em conta, valeu a pena. E como eu não tenho nenhuma outra edição e eu nunca li nenhum livro do George, eu achei que valeu a pena comprar, baratinho, pra já ter, né, pra quando eu tiver interesse. E as edições assim, são bem bonitas, eu achei. 1984 é bem grosso. A Revolução dos Bichos. E Dentro da Baleia e Outros Contos.
E o box é bem frágil. Outro livro que eu comprei na Amazon foi Days Jones and the Six, que é da mesma autora de Evelyn Hugo, Sete Maridos de Evelyn Hugo, que as pessoas também falam muito bem desse livro, que eu só sei que fala sobre uma banda, eu não sei de mais nada, foi mais por curiosidade para ler outras coisas da escritora também. E o último, gente, eu tô querendo esse livro desde quando eu voltei a ler, que foi no passado, né? Depois de ter ficado naquela ressaca literária de quase 2 anos, que é Battle Royale. Conta, assim, a história de grupos de estudantes que são largados numa ilha e aí eles têm que se matar. Falam que é muito parecido com Jogos Vorazes, inclusive a autora de Jogos Vorazes, ela foi acusada de plágio, só que acabou que não deu em nada. Enfim, falam que é um livro muito sangrento, que é meio pesado de ler, então eu tô muito curiosa pra saber se é tudo isso mesmo. E falam que é muito legal. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o like, de se inscrever, de comentar qual livro vocês mais gostam de toda essa seleção, qual vocês têm vontade de ler, qual vocês já têm, qual vocês não gostam. Acho que esqueci de colocar o Kindle aqui no meio. Ano que vem vai ter muito vídeo no canal, vou me mudar de cidade, porque eu passei pra faculdade em outro estado. Então vai ter vlog de mudança, vai ter coisas novas, além do nicho de livros. Tô muito empolgada pro ano que vem. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, boas festas pra você e pra sua família. Espero que esteja todo mundo bem. Até a próxima!